Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos liberar e destravar na tua vida, família e casa, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos por um rompimento, por um avanço, oramos para que papéis e documentos sejam destravados, oramos por um liberar do Senhor na tua vida, nos teus negócios, nos teus projetos, nos teus sonhos. Tudo aquilo que está dependendo de uma assinatura, tudo aquilo que está dependendo de uma convocação, nós declaramos o nome de Jesus, haverá liberar, haverá destravar. No nome de Jesus lançamos a palavra profética. O Senhor já está liberando. O Senhor já está liberando. Liberamos essa palavra no mundo espiritual sobre a tua vida e sobre tudo que diz respeito a você, no nome de Jesus. Aonde estiver o teu nome, que ele seja visto, que as coisas andem, que as coisas funcionem, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, por um alinhamento na vida dessa pessoa, por um fluir sobrenatural do Espírito, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos na oração da noite e eu gostaria de lhe convocar amanhã, 6 horas da manhã. Nós vamos levantar um grande clamor. Agora 2 vezes por semana, na quarta e na sexta-feira. Eu vou levantar às 6 horas da manhã para um grande clamor. Nesse grande clamor nós vamos orar mais, nós vamos colocar mais as coisas diante de Deus. E eu convido você que é um intercessor, você que está orando pela sua vida, você que está vendo as coisas melhorarem, você que está entendendo o papel e o poder da intercessão, que você esteja comigo amanhã às 6 horas da manhã. É algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Meus propósitos agora, até o Senhor determinar, serão sempre de 7 dias. Então, a cada 7 dias haverá uma renovação. E 2 vezes por semana, na quarta e na sexta, nós vamos levantar um grande clamor. Eu convido você a estar junto conosco. E lhe desafio a participar desses propósitos para ver se as coisas não vão melhorar na sua vida. Eu quero começar aqui hoje dando um testemunho da Sâmia, e ela mandou o seguinte para nós: a paz. Eu quero testemunhar mais um milagre que vivi no dia de hoje. Minha filha, de 11 anos, estava andando de cavalo e ele disparou. Correu tão rápido que ela não conseguiu controlar e caiu. O mais impressionante é que, pela forma como ela caiu em cima de muitas pedras, o mínimo teria sido fratura no quadril ou na coluna. Mas Deus livrou a minha filha. Ela foi à emergência, fez a tomografia do crânio, coluna, quadril, membros, raio-x das mãos e membros e não apareceu nada. Apenas escoriações. Sei que foi a mão de Deus e toda a honra e glória sejam dadas a Ele. Obrigado por esse ministério que me ensina a ter fé diária e a importância da intercessão. Deus abençoe você, sua casa e toda a sua equipe. Que maravilha, Sâmia, o nosso Deus é o Deus que dá livramentos. É o Deus que pode intervir em uma situação. E a gente sabe que esse tipo de acidente que a tua filha teve podia ter sido uma quebradura, podia ter sido uma coisa mais grave, mas Deus livrou. Deus livrou e glória a Jesus. Amém? Por isso, da importância da intercessão. E hoje eu quero compartilhar com você maneiras para aumentar a sua paz. Exatamente. Talvez você chegou de um dia cansativo de trabalho, onde você resolveu N situações, conversou com N pessoas, e tudo que você quer agora é paz, é descanso para a sua alma. Glória a Deus por isso. Olha o que está escrito em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Algumas casas, a atmosfera que elas vivem, e não só a casa, mas também o lugar que elas trabalham, o lugar que elas frequentam,
é uma atmosfera turbulenta, onde existem conflitos constantes, inimizades, pessoas que sofreram rejeição e que tudo acham que estão sendo atacadas, pessoas que enfrentam problema com os filhos, grito, brigas constantes, conflitos no casamento, confusão, a pessoa não tem um minuto de paz. Sempre que vai atender o telefone, pensa no pior, porque já viveu tantas coisas negativas e essa atmosfera de turbulência é o que ela tem vivido. Alguns também têm uma casa disfuncional. O que é uma casa disfuncional? Uma casa disfuncional é uma casa que deveria funcionar, mas infelizmente não funciona, porque ela não é um lugar de refrigério, ela não é um lugar de renovo, ao contrário, ela é uma zona de perigo, é uma zona de guerra, é um lugar tão atribulado que a pessoa não tem nem vontade de voltar para casa. Esses dias alguém falou até comigo a respeito disso, que não tem alegria de voltar para casa, não tem prazer de estar em casa, porque a casa é um lugar onde existe tanto desrespeito, é tanta energia negativa pela brecha dada pelas pessoas da casa, que essa pessoa disse assim para mim: eu não sinto mais prazer, eu prefiro estar no trabalho do que estar em casa. Se você chegou a esse ponto, você está precisando de paz na sua casa. Outras pessoas, elas precisam de paz porque a vida dela está cheia de problemas com pessoas. É tanta discussão, é tanta intriga, ela se mete em tanta confusão. Tem gente que diz: eu estou correndo de confusão porque eu quero paz. E tem outras que não é só discussão, mas é aquele ambiente, sabe, onde você tem que estar sempre se defendendo, porque estão sempre lhe atacando. Parece que você é um alvo da sua família, um alvo dos seus colegas de trabalho, um alvo dentro da igreja, e a sua vida não deve ser assim. Você deve ter uma vida de paz. Para muitas pessoas, a atmosfera disfuncional é normal, se tornou uma coisa normal. Então ela sabe que a vida dela é aquilo ali. Então ela não tem expectativa de uma melhora, não tem esperança que ela vai desfrutar de uma paz, de uma tranquilidade. Ela pensa que a tranquilidade vai vir só na aposentadoria. Jesus disse: deixe-vos a paz. Lembre-se disso. Deixe-vos a paz. E cadê essa paz? Bom, essa paz está com Jesus. Essa paz está na presença de Deus. Essa paz você não encontra em qualquer outro buraco aqui desse mundo. Essa paz você só encontra em Jesus. Você só encontra na palavra de Deus. É por isso que você precisa ouvir uma palavra de Deus. Porque uma palavra de Deus para a sua vida pode mudar o seu ambiente. É por isso que nós temos que ouvir a Deus. Ouvir a Deus vai resolver os nossos problemas. Ouvir a Deus vai trazer a paz que a gente busca. Você entrou aqui nessa oração para ouvir a Deus. Então, entenda uma coisa: a palavra de Deus e uma decisão na sua vida podem acalmá-lo. A palavra de Deus e uma decisão. Mas que decisão seria essa? Bom, primeiro você tem que entender que a paz é possível, certo? A paz é possível. Mas para que eu tenha essa paz, eu preciso mergulhar na palavra de Deus. Eu preciso começar a praticar os princípios. E por que que uma decisão, ela urge na sua vida? Por que que ela é tão importante? Porque é a decisão de caminhar naquilo que o Espírito Santo está falando com você, na palavra e na oração. O Espírito Santo vai trazer todos os ajustes que a sua casa precisa, todos os ajustes que a sua atmosfera precisa. Você entendeu que uma casa disfuncional não é vida para ninguém. Agora, essa disfunção, somente o Espírito Santo pode ajustar as coisas. Somente o Espírito Santo pode colocar cada coisa no lugar. A paz, ela é definida na Bíblia também como um coração tranquilo, sabe? Com harmonia, a pessoa tem paz, ela tem tranquilidade dentro dela, e é esse coração tranquilo que você precisa ter. Seu coração não precisa ser agitado, você não pode estar sempre preocupado, sempre nervoso, sempre tenso.
talvez até com os ombros endurecidos, de tão tenso que você está, porque você sabe que a atmosfera ela está descontrolada na sua vida. Então, preste atenção no que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. O que a Bíblia está dizendo é, para você não andar ansioso, para você não trazer para a sua atmosfera os problemas, as dificuldades que você tem que orar sobre isso e colocar nas mãos de Deus. Então, ore sobre aquilo que você está preocupado. Ore, coloque nas mãos de Deus. Senhor, eu estou com esse contrato pendente. Senhor, eu estou com esse problema no meu casamento. Comece a orar e entregar tudo nas mãos de Deus. É que você está tão sobrecarregado que você não se dá conta que é isso que está também, sabe, trazendo esse desgosto para você. É a sobrecarga da vida, é a sobrecarga dos problemas, é as metas que tem que bater, é as pessoas chatas que você tem que conviver todos os dias, é aquela gente que quer o seu mal e que mesmo assim, sabe, você tem que permanecer no caminho com elas porque elas estão ali, fazem parte da sua vida e tudo que você tem que fazer é, sabe, aprender a vencer com as pessoas que estão com você. Então é difícil, sim, é desafiador, mas aprenda a orar sobre isso. Vá colocando tudo nas mãos de Deus, Ele tem ombros mais largos. Ele tem o poder para carregar isso. Você está aborrecido da vida porque está tudo em cima de você. Está tudo em cima de você, é uma carga negativa mesmo. Mas se você começar a colocar nas mãos de Jesus, Senhor, eu te entrego meu filho, Senhor, eu te entrego minha nora, Senhor, eu te entrego esses problemas no meu trabalho, Senhor, eu te entrego essa perseguição contra mim, Senhor, eu te entrego essa pressão que eu sinto todos os dias, eu coloco tudo diante de Ti, esses boletos que eu tenho para pagar, Senhor, essa responsabilidade que eu não tenho, mas que colocaram sobre mim, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos, e eu tenho que cuidar do meu pai, e tenho que cuidar da minha mãe, e tenho que cuidar do meu irmão, e tenho que cuidar da minha família, Senhor, são tantas coisas. Aprenda a orar sobre isso. Em vez de se preocupar, ore sobre isso. Ore, e a Bíblia diz, e ore com ações de graças. Como assim? Ore agradecendo a Deus por Ele ter o poder de pegar esse fardo pesado, esse fardo negativo e fazer alguma coisa por você. Deus pode não só fazer alguma coisa, Ele pode resolver a sua vida. Você faz o que você pode e o que você não pode, você entrega nas mãos de Deus. Eu creio que o que tem me sustentado todos esses anos é que eu aprendi a não carregar os problemas para dentro de casa. A não carregar os problemas para dentro de casa, deixar os problemas lá de fora, sabe? Porque já oro antes de sair do carro. Na verdade, tem 2 lugares que eu oro muito, que é no banheiro e no meu carro. Por quê? Porque muitas vezes a gente chega da rua com tanta coisa na cabeça, tanta coisa, foi tanto desaforo, foi tanta coisa que a gente ouviu numa reunião, é uma situação aqui, é uma situação no escritório, enfim, eu coloco tudo diante de Deus, Senhor, eu não posso colocar isso para dentro do meu ambiente, então coloco nas Tuas mãos agora. E eu apresento diante de Deus. Toda aquela sobrecarga que estava sobre mim é transferida automaticamente para o reino do Espírito. E ali Deus trabalha naquilo que eu não consigo resolver. As orações mais poderosas que eu fiz na vida foi dentro de um banheiro e dentro de um carro. Foi em momentos da minha vida onde eu precisava de uma resposta, onde eu estava sobrecarregado, tinha toda aquela carga em cima, todo aquele problema gigante e eu transferi ele para Deus. Nós temos que aprender a transferir nossos problemas para Deus. Nós só temos que colocar a nossa mente nas coisas certas. Então, a sua mente no que Deus vai fazer, na promessa, na provisão sobrenatural, no Deus que está trabalhando nos seus relacionamentos, no Deus que vai ajeitar as coisas, que vai fazer as mudanças. Comigo aconteceu algumas coisas impressionantes na vida. E uma delas, que várias vezes aconteceu e que me deixou surpreso, foi a forma como Deus tirou pessoas do meu caminho.
Eu não sou o tipo de pessoa, e quem me conhece como intercessor sabe, eu não sou o tipo de pessoa que diz assim: Senhor, pesa a mão sobre o fulano. Senhor, essa pessoa está me perturbando, vai lá e, sabe, Senhor, dá um jeito nesse homem abençoado, nessa mulher abençoada. Não, eu não faço isso. Eu entrego nas mãos de Deus e convivo com aquilo até Deus mexer. E é impressionante. Toda pessoa que eu tive problema ao longo da minha jornada, todas, Deus tirou do meu caminho. E aquelas que Deus não tirou, Deus converteu o coração delas em relação a mim. Muitos vieram me pedir perdão, se tornaram pessoas leais do meu lado, pessoas íntegras e pessoas que nunca mais me deram problema. Porque eu aprendi a solucionar os meus problemas em Deus. O problema da paz, a nossa paz, ela é roubada porque a gente se enoja de certas situações. Acabamos nos aborrecendo com facilidade, a gente fica aborrecido. Eu não sei você, mas eu me aborreço com situações. E eu aprendi que para manter a paz em Deus, eu tenho que entregar aquilo nas mãos de Deus e dizer ao Senhor: Senhor, adoça o meu humor. Adoça o meu humor porque ele não está bom, ele está amargo. As pessoas conseguiram amargar o meu humor. Tem muita gente que era feliz antes. Tem muita gente que tinha paz antes, que está me ouvindo aí. Mas as pessoas começaram a lhe aborrecer tanto. E você virou uma pessoa mal-humorada. Você virou uma pessoa ranzinza. Você acabou se isolando até de tantos problemas que você teve com as pessoas. Você tem que entender que jogaram um amargor no poço da sua vida e deixaram você uma pessoa amarga. Tem muita mulher que casou com um homem e que agora está com outro. Por quê? Porque o inimigo conseguiu amargar o poço do coração do marido. Ele passou por tantas coisas, eu quero que você, mulher, comece a orar por isso. Ele passou por tantas coisas que tornou ele essa pessoa amarga, mas ele não é assim. É que o poço dele foi contaminado. Mas se você começar a orar, Jesus tem o poder de transformar esse poço que está amargo em algo doce. Deus tem o poder de transformar essa realidade. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários. Jesus pode mudar. Jesus pode mudar o conteúdo. Jesus pode mudar o que corrompeu o poço. Em nome de Jesus, eu quero profetizar. Eu sei que o Senhor me deu essa palavra profética. Eu quero liberar essa palavra. O Senhor tem o poder de tirar toda a amargura do teu poço, do teu coração. Ele tem o poder de transformar a realidade interna dentro de você. Ele tem o poder de dar essa paz, de transferir essa paz para a sua vida, em nome de Jesus. E que a paz de Deus entre na sua casa. Se você recebe a paz de Deus, declare aqui nos comentários: eu recebo a paz de Deus aqui na minha casa. Eu recebo essa paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Compartilhe agora essa oração com teus contatos, com a tua família, nas tuas redes sociais. Seja uma bênção para alguém. Você está sendo abençoado. Você crê nisso, que você está sendo abençoado? Então compartilhe agora essa live com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero lhe convidar. Hoje à noite nós temos aula dentro da academia aqui no Global. Nós vamos falar sobre intercessão. E semana que vem nós vamos ter 5 dias de evento, 5 dias falando sobre sonhos e visões. E no último dia, que vai ser na sexta-feira, nós vamos trazer algo especial para aquelas pessoas que têm alguns sonhos específicos, recorrentes e que não conseguem parar de sonhar com aquilo. Eu quero lhe convidar a participar dessa Masterclass. Ela é exclusiva para quem é aluno da academia aqui no Global. Exclusiva. E você não pode perder. Se você quer participar da academia aqui no Global, é só você entrar no link que está na descrição desse vídeo ou ir direto no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Também quero aqui agradecer a Deus. Estamos com a Escola de Profetas de Roma fechada, certo? Esse mês eu estarei em Roma, vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Essa escola eu já deveria ter feito ela há alguns anos atrás, mas não foi possível e agora eu quero retomar. Então eu estarei em Roma no final desse mês,
na Escola de Profetas que nós teremos lá e vai ser incrível. E mês que vem, se Deus me permitir, estarei nos Estados Unidos. E se você é aluno da academia aqui no Global, é gratuito para você participar. Se você é meu aluno na academia, você pode participar dessa escola gratuitamente. Só tem que entrar em contato com a minha equipe, porque se você quiser levar mais alguém com você, nós temos que reservar os lugares, ok? Então, mês que vem, estarei nos Estados Unidos. Esse mês em Roma, mês que vem nos Estados Unidos, com a graça de Deus. E neste domingo, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, povo gaúcho, abençoado do Senhor. Domingo agora, 9h30 da manhã, eu estarei ministrando na rua Carlos Ur, número 935, ok? Então, neste domingo estarei junto com vocês. Até o final do ano eu estarei aqui no Rio Grande do Sul. No final do ano eu estarei retornando para São Paulo, certo? Deus já me deu um prazo e eu vou me manter nesse prazo que o Senhor me deu. Até o final do ano estou aqui, se Deus permitir. Amém? Se Deus permitir. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, peço que você compartilhe com o máximo de pessoas e ore também pelos nossos programas de televisão. Estamos na Bandeirante, em rede nacional, de domingo a domingo, 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que a tua presença encha esse ambiente agora, que a tua presença encha nossas vidas. Nós queremos ser cheios da tua presença. Libera a tua Shekinah sobre nós e que a paz de Deus que excede todo entendimento, essa paz entre na nossa casa, essa paz entre na nossa atmosfera. Nós oramos também, Senhor, para pessoas que ao longo da vida amarguraram no coração de tantas situações negativas que aconteceram, Pai, e que isso fez com que mudasse o humor, mudasse a cabeça, fez com que eles vivessem agitados, preocupados. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que essa pessoa receba a paz de Deus agora e que a paz de Deus comece a transformar o interior dessa pessoa, a paz de Jesus Cristo. Todo aquele que está invocando o nome de Jesus agora, além de ser salvo, essa pessoa também receberá a água viva que transforma realidades, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça. Eu oro em nome de Jesus, para que o poder de Deus toque a tua vida. Também oro por um destravar, por um romper, por um liberar de Deus na tua vida agora. Tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está sendo impedido pelo inimigo, tudo aquilo que está resistindo nas portas da tua vida. Nós oramos no nome de Jesus, para que todo mal seja quebrado. Oramos o nome de Jesus para que haja um destravar, um liberar e que você caminhe sobre céus abertos. Que as coisas comecem a fluir na sua vida, no seu trabalho, comece a fluir na sua casa, comece a fluir nos seus relacionamentos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, que toda trava está sendo tirada, todo impedimento está sendo tirado. E se você foi esquecido por algo ou esquecido por alguém, nós oramos em nome de Jesus que o Senhor trará a memória dessas pessoas. O Senhor colocará na mente delas a teu respeito. Senhor, dá vitória
ao teu filho, dá vitória à tua filha. No nome de Jesus Cristo, nós oramos para que haja um romper, nós oramos para que haja justiça, nós oramos para que o favor de Deus seja liberado abundantemente, que a prosperidade entre nesse lar, que a alegria do Senhor entre nessa casa e que a vida de Deus manifeste, os abençoe. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, amanhã, 6 da manhã, nós vamos levantar um grande clamor aqui e eu te aguardo junto com a gente. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Compartilhe com o máximo de pessoas e receba essa bênção do compartilhamento. É semeando que se colhe. Que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação na nossa vida, na nossa casa e em tudo que estiver ligado a nós. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da maldade. Livra-nos do caçador. Livra-nos da inveja. Oramos, Pai, para que o Senhor cerque os nossos filhos, cerque a nossa vida, a vida do nosso cônjuge, tudo que estiver ligado a nós. Pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu cuidado, pedimos a Tua vista, ó Deus. Oramos também contra toda injustiça, contra toda impiedade, contra toda tentação, contra todo o mal em nosso caminho. E assim como Jesus orou para que nós fôssemos um, como Ele e o Pai são um, que dentro da nossa casa haja unidade, que não haja discórdia, que não haja gritaria, que não haja divisão, mas que haja, Pai, a Tua paz, a Tua harmonia. Eu oro para que cada lar receba da paz de Deus, a paz de Deus guardando os relacionamentos internos desta casa. Também oro, Senhor, para que o Senhor dê sabedoria a cada um de nós, para resolvermos problemas, para sabermos intervir quando é necessário, para também sabermos o que fazer quando temos uma demanda ou sofremos uma injustiça. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor coloque as pessoas certas no nosso caminho e que o Senhor tire o nosso pé daquilo que for laço, daquilo que for perdição, Senhor, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que haja transformação aí no teu lar. Me alegro de estar recebendo tantos testemunhos de pessoas que têm tido a sua vida transformada. Tantas pessoas que hoje estão vencendo, estão rompendo, estão avançando. Esses dias eu estava pensando quantas pessoas já cruzaram pelo nosso ministério e quantas tiveram seu ministério transformado. Hoje são muito usadas nas mãos de Deus, outras romperam em outra área, mas eu tenho uma alegria de dizer que temos frutificado para a glória de Deus, temos frutificado. Frutifique você também e construa em pessoas, entregue o seu melhor para pessoas, porque por mais que você construa coisas, nada se compara a construir em pessoas algo. Amém? Você marcar a vida de uma pessoa, você ajudar alguém que cruza o seu caminho, você abençoar, você dar uma direção para ela, uma resposta para ela. Isso não tem preço, tem valor. Amém? E eu quero hoje falar um pouco sobre sabotadores que travam a vida espiritual de uma pessoa. Nós sabemos que o inimigo, a Bíblia fala da arma forjada em Isaías 54:17, diz que toda arma forjada, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O inimigo envia sabotadores no nosso destino. Só que alguns sabotadores não é o diabo, são as armadilhas que a gente cai. Alguns sabotadores não é o diabo,
é o laço, podemos dizer. Ele jogou a contenda e deixou ali para a gente resolver. E por falta de discernimento, você acaba caindo na cilada do inimigo. Por isso, nós temos que cuidar. Os sabotadores espirituais, quando é ação demoníaca, e quando são sabotadores que nós mesmos não nos damos conta que eles estão ali para serem um laço no nosso caminho, para serem um laço na nossa vida. E o primeiro sabotador que eu quero falar é dos achismos disfarçados de direção. Sabe quando você, em vez de ouvir a Deus, você atropela a direção de Deus para pensar da seguinte maneira: eu acho que isso é bom e eu vou entrar nisso. Sabe, você não consulta Deus, passa por cima do que Deus já te ensinou sobre a importância da direção e você deixa o achismo assumir a direção. Você pode achar que uma coisa é muito boa, mas só quem conhece a profundidade de algo, só quem conhece o que está por trás é Deus. Não é o homem, é Deus. É Deus que vê o que está por trás. É Deus que vê o que está lá dentro, no interior. Você já foi enganado por alguém? De olhar para uma pessoa e ela falar só a verdade. Mas isso ela falou verdade na frente de outras pessoas. Mas quando você está no particular com ela, você começa a sentir o coração dela. O coração dela não é bom. Ou seja, é muito fácil alguém usar um personagem para enganar. É por isso que nós precisamos discernir o que está disfarçado. O achismo não pode sobrepor a verdade, não pode sobrepor a direção de Deus. Eu acho, sabe, por aquilo que essa pessoa me falou, que é esse o caminho. Nós temos que ser como os cristãos de Bereia, que tudo consultavam na palavra. Vamos ver se isso aí está alinhado com as Escrituras. Vamos ver se isso aí é a direção de Deus. Vamos ver se esse é o caminho realmente, se essa é a direção que Deus está nos dando. Então, entender isso vai nos ajudar. Entender isso vai fazer com que a gente avance, vai fazer com que a gente rompa, vai fazer com que as coisas aconteçam. Amém? Por isso, tem esse discernimento espiritual. Esse discernimento espiritual é muito importante. Você entender, você discernir o que é achismo e o que é a direção de Deus. O eu acho fica para depois. Primeiro é: Senhor, essa é a tua vontade? Senhor, esse é o teu querer? Não deixa o inimigo te sabotar com os achismos. O inimigo te sabotar com essa ideia, com esse pensamento, certo? Por mais que você seja uma pessoa capaz, por mais que você seja uma pessoa experiente, tem certas decisões que você não pode decidir baseado na sua experiência ou baseado no seu achismo. Você tem que buscar a direção de Deus. Tem coisas, eu vou dizer para você com conhecimento de causa, certo? Tem muitos negócios que às vezes a gente faz que parece ser uma ótima oportunidade e realmente o valor tá bom, tá tudo bom. Mas quando você vai orar, Deus diz para você: não entra nisso. Depois lá na frente, como Deus conhece o futuro, como Deus conhece o amanhã, Deus mostra para você o porquê que Ele lhe respondeu daquela maneira, o porquê que Ele tirou aquilo do seu caminho. Tem coisas na minha vida, sabe, que ficaram 99,9% de certo de acontecer e depois não aconteceram. E eu me cuidei de não falar nada para ninguém, sabe, eu orei, eu coloquei tudo nas mãos de Deus e, sabe, aquilo que parecia que ia dar certo, parecia que, sabe, tinha tudo para concluir, não concluiu. E hoje eu aprendo a não reclamar, sabe? Antes eu reclamava, hoje eu não reclamo mais. Quando Deus tira uma coisa da minha mão, se Deus tirou da minha mão, amém, Senhor, não era para mim, sabe? E um detalhe importante, eu tenho pedido a Deus: Senhor, porque hoje eu faço essa oração, antes eu não fazia, mas hoje eu faço porque eu entendo. Por isso que é importante você entender a vontade de Deus.
eu faço essa oração constantemente. Pode ser o melhor negócio do mundo, pode ser uma coisa que eu queira muito, pode ser uma coisa assim que, sabe, que pode refletir no meu amanhã, pode refletir no meu trabalho, enfim. Se não acontecer, eu glorifico a Deus, porque eu oro todos os dias assim: Senhor, que não seja feita a minha vontade. A minha vontade é essa, mas que não seja o que eu quero, seja o que tu queres. Eu tenho aprendido com o Espírito Santo que a vontade de Deus, ela não é só boa e agradável, ela é perfeita. Não tem erro, não tem erro, não tem erro, sabe? Você, quando envolve uma decisão em oração, gente, é uma das melhores coisas que tem. Envolver uma decisão em oração. Eu tenho visto o quanto Deus tem me dado livramentos. Esses dias ainda eu postei sobre isso. Eu disse: Deus, gratidão pelos livramentos. Porque tem coisas, gente, que a gente não agradece, mas é livramento de Deus. É Deus tirando do nosso caminho. É Deus tirando. Sabe, eu respondi uma pergunta hoje, porque eu ando respondendo algumas perguntas. Eu respondi uma pergunta de uma moça e ela escreveu assim: o que fazer quando a nossa expectativa é frustrada? Quando a gente pensa que algo é bom e na verdade depois a gente descobre que algo é ruim. Bem, aí eu disse para ela, é agradecer. A Bíblia diz que a expectativa frustrada adoece o coração, ou seja, não é uma coisa boa para a gente. Mas só não é uma coisa boa porque você não aprendeu ainda a confiar na vontade plena de Deus, na resposta de Deus. Eu amo a resposta de Deus. Eu amo a resposta de Deus. Eu sempre digo para as pessoas quando a gente está fazendo algum negócio, eu digo: o sim é uma resposta para mim e o não também é uma resposta. Porque eu entendo que Deus não diz só sim para mim, Deus também me diz não. Certo? E quando eu penso que Deus não me abençoa numa questão, num negócio, num projeto, não é que Ele não está me abençoando, é que Ele está tirando aquilo de mim, porque tem algo melhor ali na frente. Então é uma mentalidade que nós precisamos ter, uma mentalidade da vontade de Deus. É uma mentalidade da vontade de Deus. Quando você ora, envolve as tuas decisões, envolve teus planos nas mãos de Deus, para que Ele decida, sabe? Você entende que o sim e o não são resposta para você. A porta fechada e a porta aberta são resposta para você. O deu certo e o não deu certo, deu certo. Entende o que eu estou falando? Não deu certo, é porque deu certo. Quando eu recebo qualquer tipo de resposta no meu caminho que não deu certo, é porque deu certo. Aí você diz: mas como assim? Se não deu certo, como é que deu certo? Deu certo para mim. Porque se não se concretizou o que era para se concretizar, é porque Deus está preparando uma coisa melhor. Ou talvez Deus veja que não é o tempo ainda. Você sabe que várias coisas eu tenho analisado sobre o poder da oração. E uma das coisas que eu tenho entendido de Deus é que quando a gente ora, a gente tem que sentir o que é o tempo de Deus. Porque tem coisas, gente, que não é o tempo de Deus. Sabe? Não é que não seja de Deus, não é que não seja de Deus, é que não é o tempo ainda. Tem coisas que, como é que eu vou explicar para você? Precisa amadurecer no nosso espírito, certo? E tem certos entendimentos que precisam amadurecer em nós. Se você não amadurece em alguns entendimentos, você ainda é frágil para alguns níveis. Eu sei que pode parecer, eu não costumo pregar algumas coisas aqui nas minhas orações, porque eu entendo que, sabe, eu tenho que trazer uma linguagem bem simples para todo mundo, mas eu senti de falar isso e estou falando isso para você aqui. Você tem que entender que tem assuntos que tem que amadurecer em nós. Porque senão qualquer pessoa mete a mão no nosso entendimento e distorce o entendimento que o Espírito de Deus colocou dentro de nós. E os entendimentos, as revelações que Deus te dá, o que o Espírito Santo te ensina, isso tem que amadurecer dentro de você. A ponto de não deixar, sabe, ninguém
distorcer, ninguém semear uma dúvida naquilo que já está amadurecido dentro de você. Tem coisas que, como eu tenho dito, eu não tenho como descrer. Eu não tenho como descrer, por quê? Porque estão enraizados dentro de mim. Está aprofundado, são raízes muito profundas. Não tem como tirar. É por isso que a Bíblia fala da semente que cai em boa terra. A semente que cai em boa terra, ela entra nas profundezas do teu ser, do teu espírito, e de alguma maneira ela abraça as raízes, elas abraçam a tua alma, elas abraçam o teu coração. Então fica difícil de mexer naquilo, fica difícil de arrancar aquilo de ti, porque entrou uma raiz divina ali e que trouxe o entendimento para você. Agora, tem pessoas que o entendimento delas é distorcido com muita facilidade. Qualquer um vem e mexe na cabeça dela, sabe? Então ela está caminhando por um caminho, alguém diz para ela, não é esse o caminho, vira para o outro lado ali, porque aquele lá é o caminho, você vai ver que aquele é o caminho. Mas peraí, é um entendimento que não foi amadurecido ainda. E um detalhe, a Bíblia diz que nós temos que experimentar a vontade de Deus. As raízes do amadurecimento, elas vêm de você ter experimentado algo. Então você experimentou que algo é de Deus, você vai ficar naquilo que é de Deus. É por isso que o entendimento tem que amadurecer e tem que haver, sabe? Você tem que ter a experiência. Você tem que ter a experiência do poder de Deus, a experiência da cura divina, a experiência do sonho profético, a experiência do poder da profecia. Quando você tem um amadurecimento e você tem a experiência, acabou qualquer tipo de legalidade, acabou qualquer tipo de vantagem que o inimigo tinha sobre a tua vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e cuidado com os sabotadores. Cuidado com os sabotadores, cuidado com achar uma coisa, só que o achismo tem que ficar por último. Primeiro é a direção de Deus. Amém? Primeiro é a direção de Deus. Então, o que eu acho não importa. Eu quero saber a vontade de Deus, certo? O que eu acho pode estar certo, o que eu acho pode estar errado, mas a direção de Deus nunca vai estar errado. A vontade de Deus, ela é perfeita, como eu disse. A vontade de Deus, ela é perfeita. Confie na vontade de Deus. Se você entendeu, escreve aqui nos comentários, a vontade de Deus é perfeita na minha vida. Escreve aí, a vontade de Deus é perfeita. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Um testemunho profético, um testemunho extraordinário. Nós temos recebido muitos testemunhos do que Deus tem feito. E o testemunho da Sandra, ela escreveu assim: eu gostaria de deixar aqui o meu testemunho e a minha gratidão. Há mais ou menos 2 anos eu venho seguindo suas orações, às 6 e às 18. Minha vida mudou, eu mudei minha mente, mudou. Eu tenho recebido muitas bênçãos no casamento, restaurado, finanças, e hoje gostaria de compartilhar uma bênção de cura. Eu fui diagnosticada com fibromialgia e ouvindo suas orações o Senhor falou sobre a cura da fibromialgia. Eu tomei posse da bênção, passei com uma reumatologista, fiz todos os exames e para a glória de Deus estou curado. Gratidão a Deus, a sua vida e ao seu ministério. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família. Gratidão. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. E se você perdeu o culto de hoje, assista lá. Assista lá, porque hoje nós começamos uma série falando sobre o reino de Deus. E a primeira mensagem que eu decidi ministrar, creio que Deus me dirigiu, foi que nós precisamos ter sabedoria no reino. Sabedoria para reinar. Certo? Deus nos chamou para reinar aqui nessa vida, mas eu tenho que ter sabedoria para reinar. Eu preciso primeiro ter sabedoria. Antes de eu realmente usufruir do reino, antes de eu me mover dentro do reino, eu preciso ter sabedoria, eu preciso entender a responsabilidade que é poder servir a um reino. Ter a sabedoria para servir um reino. É sobre isso que eu falo. E se você puder nos acompanhar lá, nos acompanha, certo? Essa palavra depois vai para a televisão. Nós temos programa de domingo a domingo na TV Bandeirantes e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. As minhas pregações de domingo eu
a gente corta um pedaço delas e coloca na TV no sábado, tá? Então, com certeza, essa palavra vai te abençoar muito, certo? E também deixar aqui o nosso recado, que amanhã começa o nosso seminário de intercessão, certo? Eu vou ter preletores incríveis que vão estar com a gente, vai ser uma benção, vai ser extraordinário, vai ser um tempo assim prazeroso, onde você vai aprender a se levantar como um intercessor em favor da tua casa, da tua família. Quer participar? Os links estão aqui na descrição do vídeo, tanto através do meu site quanto através da Academia Kindle. É exclusivo para quem é aluno da academia, mas se você quiser ficar um mês só na academia, só para participar desse evento, fica, não tem problema. Ainda que eu acho que você vai gostar muito e vai querer ficar com a gente, tá bom? Muito bem. Salmos 91, quero pedir que você compartilhe essa live com 7 pessoas, amém? E o Senhor está operando transformação na tua vida, você crê? Então sele essa palavra aí, compartilhando com pessoas, deixando a sua curtida aqui nesse vídeo, em nome de Jesus. E você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, foi Deus que te trouxe aqui, amém? Há um propósito de Deus e você está aqui. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Nós vamos orar agora. Eu quero orar pela tua vida. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Nós vamos orar. Inclusive, se você estiver sentindo alguma coisa, ou se você está, diante de decisões importantes, coloca aqui nos comentários. Vamos orar para que Deus te dê sabedoria, para que o Senhor te dê graça. Amém? Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora, que o Senhor possa intervir na vida dessa pessoa, operando um milagre na vida dela, transformando a realidade dela. Tu tens o poder de transformar a realidade. Assim como está escrito na Tua Palavra, vários homens, Pai, que foram transformados por Ti. E a vida deles fala do Teu operar, fala do Teu trabalhar. Por isso, Pai, entra com transformação nessa vida, entra com salvação nessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, todos conheçam a Jesus Cristo, que todo laço do diabo caia por terra, que todo tipo de ataque espiritual cesse completamente, em nome de Jesus, que a obra do mal seja quebrada, que a opressão seja desfeita, que a enfermidade renda-se a Jesus Cristo, a enfermidade física, a enfermidade emocional, renda-se ao poder de Jesus Cristo, à ação de Jesus Cristo, que todo tipo de abatimento de alma, toda pessoa que está abatida, toda pessoa que está triste, toda pessoa que está angustiada, Senhor, toque-a com teu poder agora, toque-a com a tua graça e com teu favor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor intervenha. Eu oro para que o Senhor mude a história dessa pessoa, mude o que ela está vivendo, mude a sua realidade. Oramos o nome de Jesus Cristo para que todo tipo de ataque espiritual do inimigo contra a vida dessa pessoa não prospere, que o Senhor dê vitória a ela, que o Senhor dê vitória à sua casa, o Senhor dê vitória à sua causa. Oramos em nome de Jesus Cristo para que haja paz, haja harmonia neste lar. E oramos,
Senhor, apresentando a Ti todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui nos comentários. Opera um milagre, Pai. Intervém, transforma, muda realidades. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos o Teu toque. Pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu sobrenatural, Pai, que caia por terra a ação maligna, que caia por terra o plano do diabo, que caia por terra tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra a vida dessa pessoa, que o Senhor opere sobrenaturalmente, que o Senhor dê vitória, no nome de Jesus Cristo. Senhor, coloca a Tua mão. Dá vitória para essa pessoa, dá vitória para sua casa e que caia por terra os planos do inimigo contra a vida dessa pessoa, que caia por terra toda a armação de Satanás, que caia por terra aquilo que foi preparado contra a vida dele, contra a vida dela. Senhor, dá vitória. No nome de Jesus, intervém, Pai, nessa causa, intervém nessa situação, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, que a inveja caia por terra, que a perseguição caia por terra, que o laço de Satanás seja cortado, que a opressão das trevas seja quebrada em nome de Jesus. Senhor, dá vitória para essa pessoa, dá vitória para sua casa, dá vitória no seu trabalho, dá vitória com seus filhos, dá vitória no seu casamento e traga, Senhor, salvação para todos essa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, tudo que estiver ligado a você, em nome de Jesus. Um forte abraço, paz, prosperidade e salvação. Até mais.